Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu prefiro por aqui do que pelo Meet, cara. Eu acho que o Zoom é melhor. Eu também acho. Não é mais limpo? Funciona. Talvez seja mais interativo, mas para a gente estar começando a aprender. Ele é muito dinâmico, ele endoida muita gente. Se a gente está começando a aprender a mexer com esse trem, nós somos muito habituados, ele acaba endoidando a gente demais. Então, a galera boa aqui já. Pessoal, olha só. Eu falei na aula passada que a gente ia começar a continuar pelo capítulo 5, que as revisões tinham terminado. Só que algumas pessoas pediram à coordenadora para a gente fazer uma revisãozinha, porque teve gente que ficou prejudicada demais na aula passada. Teve gente que entrou na aula faltando 5 minutos para acabar a aula, né? Então, alguns pais pediram para fazer a revisão de novo aí dos conteúdos. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui se precisam de novo. Ô, Vitória, senta na cadeira, vai sempre estudar? Criatura. Senta quieta. Sossega. Eu não sei se todo mundo realmente precisa ainda das revisões, mas para a gente não ser incoerente com algumas pessoas, né, e não ficar desigual para algumas pessoas, eu vou tentar criar um tópicozinho de revisão para vocês de novo aí. Só que dessa vez, quem vai fazer a revisão vai ser vocês, não vai ser eu, não. Nós vamos tentar criar uma dinâmica aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver se está pronto aqui já. Tá. Aqui. Nós vamos criar uma dinâmica aqui para vocês participarem melhor disso aí. Vou compartilhar minha tela. O WhatsApp, vocês não precisam ver. Vocês estão vendo minha tela aí? O que vocês estão vendo aí, galera? Me fala aí, por favor. Tô vendo uma página carregando. Tá, beleza. Vocês estão vendo a tela dividida aqui, né? Com dois arquivos aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu tô vendo 3 abas abertas. Peraí. Né? Meu Deus. Caraca. É isso, gente. Agora foi. Alguém está bugando. Tá, nós estamos aqui com dois documentos abertos. Qual é a minha proposta para vocês hoje? É a seguinte: eu não quero fazer a revisão de novo, porque eu já falei já isso aqui umas 3 vezes. Eu não estou afim de falar a mesma coisa de novo. Eu queria criar uma efetividade. Dá licença daqui. Aí. Eu quero criar uma efetividade, uma coisa mais efetiva na nossa revisão. Estão vendo esses tópicos aqui de lado hoje? Aqui, ó. 1, 2, 3, vai até 10. São os tópicos propostos para vocês estudarem para avaliação, certo? São 10 tópicos e 10 questões. Logo, eu tenho uma questão por tópico. E aqui eu tenho um livro do lado de cá, certo? A proposta é o seguinte, página 6. Página 6 é a seguinte. A minha proposta é a seguinte, a gente criar uma dinâmica aqui da seguinte forma. Vocês vão acrescentar para mim o que eu vou colocar aqui de cada tópico desse aqui, certo? Por exemplo, fronteiras do território brasileiro está nessa parte do conteúdo aqui. O que dessa parte do conteúdo aqui da questão 6 eu posso anotar como relevante aqui, certo? Eu posso colocar aqui, estado é igual conjunto de instituições que administra em território. Que administra, que exerce poder sobre um território, né? Posso colocar isso também. O que mais eu posso colocar aqui sobre isso aqui? O que é um território? Vamos lá, território. Espaço. Oi? Vitória, você está seriamente.
Lupando. Eco. Muito eco. Oi. Galera, oi. Oi. É uma demarcação de terra. Isso é o espaço demarcado por fronteiras, um território. É a Vitória que tá falando? Ô, Vic, seu áudio tá mais ou menos ruim, hein? Você tá com duas coisas ao mesmo tempo, o celular e o computador? Você tá na Mata Amazônica? Meu. Entendi. Mata Amazônica, muito bom. Muito bom. Vamos lá. Muito. Meu Deus, ele lembra da Mata Amazônica. Mata Amazônica? Que isso? É verdade. Agora que eu lembrei também. Desde 2017 a Mata Amazônica. Galera, vocês estão acompanhando o que eu tô fazendo? Sim. Porque eu só vou fazer isso no primeiro. Quem vai fazer o resto é vocês, entendeu? A minha proposta aqui é o seguinte, ó. Tópico 1. Deixa eu colocar em negrito aqui. Tópico 1. N. Tópico 2. Como que vocês vão fazer? O nome disso é não é necessariamente um fichamento, não, mas é como se fosse um fichamento. Cada tópico desse entender o que é mais importante de saber sobre isso, certo? Eu posso colocar o tópico 1 e 2 na mesma coisa aqui, ó. Ctrl X. É. Pode ficar aqui, certo? E o fichamentozinho fica estabelecido para ele aqui, ó. Estado, território, nação. O que mais eu Falta preciso saber? fronteira. Oi? Falta fronteira, né? Fronteira. O que é fronteira? Fala para mim. É o Dema- limite. A linha que demarca. A linha imaginária que demarca. Limite que delimita. Entre. Vamos lá. A divisão Entre. entre um espaço e outro, um país, uma cidade, Isso, é um limite de territórios. estado. Isso aí. Perfeito. Pronto. Bacana. Aí, já fizemos uma parte já do nosso serviço aqui de hoje. O que mais que eu vou fazer aqui agora? Agora, diversidades naturais do espaço brasileiro. Página 8 e 9. A ideia é vocês fazerem isso, tá? Eu não. Eu estou fazendo seu livro, tio. Eu Tem vou um tentar. livro? Diversidades. O que eu posso marcar aqui? Por que o território brasileiro ele é diverso? Vamos colocar lá. Extensão latitudinal. Sabem o que é isso? Se não sabe, tem que saber. Vocês são É de cima pra latitudinal. baixo, né? Norte. Tá bom. Norte, sul. Desculpa agora. Norte, sul. Isso interfere em que, galera? Na vegetação, eu acho. Zonas térmicas que vai influenciar na vegetação. Vocês estão entendendo? Sim. Vocês são latitudinal. Norte e sul. Quando eu vejo as anotações da minha irmã, é tudo assim. É tudo Quem é sua irmã? abreviado. Sim. Quem é sua irmã? Vamos lá. Eu posso pegar bacias hidrográficas. Vai lá. Bacias. Não vai cair, não. Vamos lá, pegar bacias hidrográficas. Que é isso? Conjunto de águas que correm para o mesmo Sentido? não, Concentração. curso. Qual é o mesmo curso? Tá, é porque eu tô tentando manipular para não ficar fora da área de visão aqui, ó. Curso. Muito bem. Depois eu tenho aqui diversidades. Aí eu tenho aqui no Brasil. Aí eu vou parar de fazer. Eu tenho aqui. Diversidade de quê, tio? Que você tá falando? Tá, natural. Natural. No Brasil, eu tenho aqui o cerrado. Quais são as características do cerrado que vocês vão fazer? Ele é com mata rasteira, assim. Com as árvores contorcidas. Isso eu não vou fazer, não. Senão vai perder tempo.
Amazônia. Depois eu tenho Mata. Vocês reconhecem Atlântica? Vocês reconhecem todos esses biomas brasileiros, assim, as características principais deles? Creio que sim, tio. Então tá. Vai ser mais a Mata Amazônica. Eu fiz um resumo ontem de cada vegetação e de cada clima para poder fazer na prova. Cara, acho que vocês vão fechar essa provinha. Se vocês estiverem estudando da forma que vocês estão me prometendo, da forma que estão falando que estão. Talvez, tio. Eu tô fazendo o que eu tô falando. Aí, Matas Pinhais. Aqui você sabe de todos aqui, tá? Vou copiar, não ficar fazendo tempo, falta 6 ainda, 6 tópicos ainda. Tá. A construção do espaço, essa eu acho que é a parte mais difícil de vocês, para vocês conseguirem acertar as questões. Na verdade, acho que tem 2 questões sobre isso. Por que é a parte mais difícil? Porque vocês têm que entender, e eu não consigo saber, já que essa é a primeira prova, se vocês conseguirem compreender todo o processo de formação do território brasileiro. Cadê vocês? Deixa eu olhar para a força de vocês aqui. A força é ótima. Me perdi. Onde que vocês estão? Cadê vocês? Hã? Eu perdi meus alunos. Onde vocês estão? Aqui, tio. Onde? Tá em casa. Onde vocês? Eu não Bem estou Eu grande. vendo. estou no Japão. Falando mesmo, não? eu estou Aqui, achei vocês. aqui. Achei. Eu estou no Japão. Eu minimizei todo mundo e perdi onde que eu joguei aqui na tela. Quando eu faço isso aqui, vocês veem o quê? Vocês continuam vendo os 2 textos? Ou vocês se veem? Eu não tô me Dois vendo, não, tio. textos. Eu tô vendo o Então tá texto. bom. Não, Eu. então a câmera tá aberta só para mim. Então vamos lá, galera. Vamos chegar nessa partezinha aqui, que é onde que eu acho que eu preciso explicar mais para vocês. Essa formação do território brasileiro. O que é o espaço? Quando eu falo do espaço brasileiro atual, eu estou falando de todo o conjunto de transformações que a gente teve desde a chegada dos portugueses aqui, certo? Aí eu tenho datas aqui, tá vendo? Ó, de 1500 a 1530. Depois eu vou tendo aqui século XVIII, peraí, seguir pela ordem. 1524, século XVI, 17, 18. Dentro desses séculos, eu vou ter as atividades econômicas praticadas no território brasileiro, que vai moldar o meu espaço. O que é moldar o meu espaço? Por exemplo, quais são as características do Nordeste do Brasil hoje? Você tem um lugar extremamente desenvolvido hoje no Nordeste? Não. Nordeste como um todo? Se eu perguntar para vocês, qual é a parte mais desenvolvida do território brasileiro? Qual é? Sudeste. O Sudeste. Por que é a região Sudeste? São Paulo. Porque Pois é. São Paulo que é muito, porque a população é muito grande. Isso. Não, Já foi capital. calma aí, peraí. São Paulo não é porque a população é muito grande. É São Paulo por causa do processo de industrialização. Então nós vamos fazer... China era o maior ponto comercial do universo. Oi? Se fosse porque quem tem mais pessoas, a China era disparado, o maior ponto. Isso. Mas vamos tentar entender, né? Aí a Índia ficou onde? Vamos lá, peraí. Sim, Galera, vamos voltar aqui. Então, vamos fazer a história ao contrário. Eu tenho São Paulo hoje, o Sudeste, como região mais desenvolvida. Por quê? Por causa da indústria. Por que a indústria está ali? Por causa do café. Por que o café está ali? Por causa do território. E por que desceu e ficou lá no Nordeste do Brasil? Por causa da mineração também. Então, as atividades econômicas ao longo da história vai moldando o espaço. Isso você tem que entender. Beleza. Meu Deus, tio. Agora você fez um resumão que... Fiquei assim, meu Deus, que incrível. Qual é o papel de cada região? Vamos lá. Qual é o papel de cada região na construção do território atual brasileiro? Então, durante o período histórico, quais foram as atividades econômicas lá no Nordeste? Foi cana-de-açúcar. Administração da economia? Oi, Vi. Como é que fala? Qual a pergunta você fez mesmo? Que eu já esqueci. Qual o papel de cada região no Brasil para a formação do espaço atual? Para a gente entender isso, a gente tem que entender assim, ó, desde a época do descobrimento. O Brasil foi descoberto quando, Vitória? A descoberta? O Brasil. Foi quando? 1500.
Ano de 1500. Vamos lá. O que que eu preciso que vocês 2017. entendam, galera? O que que eu preciso que vocês entendam muito? E isso aí é para a vida toda de vocês. Vocês vão perceber que vocês vão estudando isso a vida Na toda. matéria. Vocês vão estudando isso todo de maneira mais aprofundada. Quando os portugueses chegou aqui, o Brasil era do jeito que é hoje? Não. 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 Então, o país foi se transformando. Essa Os índios, pra você ter uma ideia, já tinha até... essa transformação, ela vai ter influências de cada momento histórico importante. Qual é a primeira coisa extremamente importante que está aqui na década aqui, ó, de 1530, 1534? Qual é a coisa extremamente importante? É o início da A exploração divisão do econômica. Brasil. Mas aí você tem o que aí, Antônio? Você tem o início das atividades econômicas, a exploração de pau-brasil. Depois do pau-brasil, você tem o quê? A cana-de-açúcar. No momento da cana-de-açúcar, você tem também a exploração das drogas do sertão. Depois você tem a mineração em Minas Gerais. Depois você tem o café. Então, cada momento desse aí é extremamente importante. Por exemplo, na época da mineração, olha só, antes da mineração você tinha cana-de-açúcar. Então, o Nordeste era a região mais desenvolvida do Brasil naquela época. Na época da cana-de-açúcar. Certo? Quando você teve a mineração aqui em Minas Gerais, a extração de ouro, tal, o Nordeste deixou de ser a região mais importante do Brasil economicamente. Para que o Nordeste servia principalmente o sertão nessa época? Já pode até anotar. O sertão... Não sei. Droga do sertão? Oi? Não, as drogas do sertão, apesar de não ser sertão, era da Amazônia. Ah, tá. Sim. Vamos lá. Exploração. Acho que é por causa do café. Peraí. Não, café não. Acompanha Café aí. era no Exploração do Sudeste. pau-brasil. Exato. Cana de açúcar. Acho que tem IFA, né? Clete, Oi. eu não consigo copiar 3. Depois, porque tá alto lá, né? Eu tô Aí, tirando foto. Valeu, Clete. tira foto. Tira um print. Onde depois você volta, porque a primeira eu não consegui anotar tudo. Faz o seguinte. Beleza. Depois a gente volta, eu mando pra vocês o arquivo, vocês põem no grupo WhatsApp. Tá? Ô, Exploração tia, eu do tô com pau-brasil medo do meu mouse. Ele tá se mexendo sozinho. é o USB. Drogas do A sertão. velha não é o Mickey. Eu tô com medo Galera, que eu vou desfoca, perder todas as desfoca não. teclas do meu PC. Desfoca não, peraí. Mineração. Galera, vamos lá. Café. Deixa eu dar uma ideia para vocês aqui, para vocês estudarem. Indústria. Olha lá. Na época da cana, na época da exploração do pau-brasil, isso acontecia em qual região? No Nordeste. Peraí, desculpa, no litoral. É porque você tinha isso praticamente no litoral inteiro, né? Cana-de-açúcar, Nordeste. Qual faixa do Nordeste? Principalmente na região litorânea. Por quê? Por causa do solo e por causa da chuva. A cana-de-açúcar vai ser explorada no Nordeste, na região litorânea, por causa dos solos, né? Que era favorável, um solo chamado solo de Massapê, que é um solo mais com propriedades físicas e químicas favoráveis à agricultura. Drogas do sertão vai ser na Amazônia. O que é a droga do sertão? Que é a busca de novas especiarias da Amazônia. O que essas drogas do sertão influenciou, por exemplo, no nosso território? Vocês lembram? Não. Quando você pega esse mapinha da Os página negócios médicos. Peraí. Também, mas vamos lá. Nós estamos falando do território por enquanto, Fix. Quando você pega esse mapinha, por exemplo, do Brasil aqui, ó, que tem uma parte lá rosa e uma parte verde. Por quê, galera? O que é essa parte rosa e essa parte verde? Do Tratado de Tordesilhas. E o que esse Tratado de Tordesilhas fazia com o Brasil? A divisão do Tratado de Tordesilhas dividia o território entre Espanha e Portugal. Perfeito. E o que as drogas do sertão tem a ver com o rompimento dessa linha? Porque ela ficava lá no fundo. Aí, pra explorar, eles tinham que entrar mais. Aí os portugueses Isso. decidiram sair da área deles e explorar os portugueses.
Dos Perfeito. espanhóis. Perfeito. Aí aconteceu um processo chamado de interiorização territorial do território, não é isso? Interiorização do território. Interiorização do território. O que é isso? Os portugueses ocuparam uma faixa que teoricamente era da Espanha e aumentaram o território brasileiro. Depois, Portugal e Espanha assinou um tratado chamado Tratado de Madrid, que deu posse a Portugal sobre esses territórios que eram dominados pelos portugueses. Então, o fato das pessoas irem buscar essas drogas do sertão fez os portugueses ocuparem essa faixa territorial do Brasil, que era da Espanha, e o Tratado de Madrid fez com que a Espanha abrisse mão desse território e passasse a pertencer a Portugal. Então, o Brasil tem essa faixa da Amazônia por conta dessa Mas busca... por que a Espanha fez isso? Porque a Espanha era dona, praticamente, da América Latina inteirinha. A Espanha colonizava todo o continente americano, o restante do continente americano, certo? Então, assim, para evitar conflitos e para buscar uma organização territorial melhor, eles assinaram o Tratado de Madrid, falava a seguinte coisa: o dono do território vai ser quem tem a posse do território. Então, se a Espanha abrisse mão, tipo assim, não abrisse mão desse território e batesse o pé, eles iriam ter que brigar com os portugueses que já estavam no território, certo? Porque quando a galera buscou essas drogas do sertão, fez o bandeirismo atrás de índios, eles foram estabelecendo os povoados, foram estabelecendo moradias e foram se fixando ali. Então, se a Espanha não abrisse mão, eles iriam ter que tirar essas pessoas de Portugal que já estavam no território. Então, era muito Mas a mais Espanha ganha alguma coisa com isso? Deixa de perder, deixa de confrontar com Portugal, entendeu? Porque já era um território que eles não tinham, já era um território que, apesar do Tratado de Tordesilhas fazer com que esse território pertencesse à Espanha, eles não tinham posse sobre esse território. Eles não tinham domínio sobre esse território, entendeu? Eles nunca ocuparam esse território de fato. Então, era mais prudente para a Espanha assinar esse tratado para evitar um possível conflito entre o próprio Estado espanhol e português e entre os povos portugueses e espanhóis. Lembrando que Portugal e Espanha estão lá na Europa. A gente está falando de colônias aqui. Então, era uma gestão muito difícil dessa questão territorial. Então, as drogas do sertão vai ser na Amazônia, a penetração das pessoas na Amazônia, principalmente, e vai provocar a interiorização do território. Quando eu tenho a mineração, eu tenho principalmente em Minas Gerais, certo? Uma coisa extremamente curiosa sobre a mineração em Minas Gerais. A mineração é a primeira atividade econômica, presta atenção, Vitória, é a primeira atividade econômica que vai criar um aglomerado de pessoas em áreas urbanas, certo? A gente vai ter um surgimento de grandes cidades em função da mineração. Aí o Brasil começa a criar um sistema bem interessante que é de abastecimento de áreas produtoras. Então, quando eu tenho a mineração no interior de Minas Gerais, por exemplo, eu tenho o sertão nordestino fornecendo alimentos. Eu começo a ter no Brasil, por exemplo, uma área produtiva de minérios e uma área que produz alimentos para abastecer essa área produtiva de minérios. Porque a galera que trabalhava com mineração, eles não conseguiam produzir alimentos, estavam em áreas com um processo já de pré-urbanização e é uma atividade que não permite conciliar com a atividade agrícola. Então, o sertão nordestino, por exemplo, deixou de ser, a região nordeste, deixou de ser a principal polo econômico do Brasil nessa época, e o sertão do Nordeste passou a fornecer alimentos para as áreas mineradoras de Minas Gerais. Você tem aqui o café, né, principalmente no eixo Rio, São Paulo, né? Aí eu vou ter os barões do café, que vai ser a principal atividade econômica do Brasil. O café, ele vai ser a principal atividade econômica do Brasil. Nesse momento, o Brasil vai ser 70% da economia do Brasil vai girar em torno do café, na época das grandes fazendas cafeeiras, na época dos grandes barões do café do eixo Rio-São Paulo. Aí, por causa da nossa crise econômica, da nossa crise de 1929,
principalmente, que a gente estudou lá na industrialização, a gente vai ter o surgimento das indústrias no Brasil. Meu computador travou aqui, peraí. A gente vai ter o surgimento das indústrias no Brasil. Depois do café, a gente tem as indústrias também influenciadas pelos barões do café. Certo? Vitória? Entendeu alguma coisa, meu bem? Ô, Clécio, desculpa estar fugindo totalmente do assunto, mas você tem o filho de tia Fernanda? Se ela melhorou? Ô, Bento, eu não tenho, cara. Eu não tenho. Eu até perguntei, Carla, e ela acabou não me falando. Oi, Vix. Depois você vai passar esse negócio que você tá anotando aí pra gente? Vou passar. Vocês conseguem acessar o Alunos Book e baixar o material? Sim. Então, quando eu terminar a aula aqui, eu vou anexar no Alunos Book, no Alunos Book para vocês. Tá? Beleza. Tá. Bom. Feito TI? Entendeu a TI? Sim. Mais ou menos. Galera, isso aqui, ó, vocês têm que criar uma historinha na cabeça de vocês e tentar entender passo a passo a formação do território. É isso que vocês têm que fazer. Criar uma linha de tempo. A primeira coisa que a gente tem que fazer na cabecinha nossa é o seguinte, é começar a questionar o porquê das coisas. E entender que nada é por acaso. Por que eu estou falando isso? Olha para o Brasil de cima para baixo e tentem entender por que nossas regiões são tão diferentes. E que processo histórico vai influenciar na formação de cada região. Aí vocês vão buscar nessas questões econômicas aqui a explicação para isso e vai encontrar muitas delas. Então eu tenho aqui agora a população brasileira, a formação da população brasileira. Povos indígenas, africanos e europeus. Isso aqui é fácil. Dentro disso aqui, eu tenho uma coisa extremamente importante. Demarcação de terras. Eu tenho as demarcações de terras, né? Por que essas demarcações de terras são feitas? Vocês pesquisam isso aí. Para proteger essas nações? Nações? Nações não. Eu não sei a palavra, eu esqueci agora. Para proteger esses povos? Essa população. Primeira coisa, por que proteger? Porque eles estão em extinção. Extinção é ótimo, né? Só falando de gente, né, Vix? Gente não está em extinção, não. Tem outras pessoas invadindo. Tá. Mas por que a gente tem isso com essas pessoas, com esse grupo específico? Por que a gente tem a questão... Olha só. O povo deles, a cultura deles, deixa eles lá. Vocês chegaram depois. Ai, tio, eu não sei explicar, mas é porque... Nós chegou depois, deixa eles lá, ué. O povo deles, a cultura deles. Eles têm muita conexão com a natureza, aí eles não usam muito o negócio dos robôs. Eu não sei explicar. Não, tá certo, Vitória. É mais ou menos por aí. Aí é o seguinte, vocês vão buscar um pouquinho sobre essas demarcações aí. Eu tenho que colocar aqui, ó. Por quê? Peraí, Marcelo. Por quê? Né? Por que demarcar? Isso é uma coisa que vocês vão buscar aí depois, tá? Entre a última aula e a provinha, vocês vão buscar por quê. Né? Heranças culturais, quais? Qual é a pergunta para vocês responderem agora? Quais heranças culturais? Migrações europeias, quando? Quando a gente teve as principais migrações europeias, quais são as principais heranças culturais desses povos indígenas, africanos e europeus? E por que demarcar terras? Certo? Pesquisam isso. Por que vai demarcar as terras? Vitória está no caminho certo. Né? O vínculo que esses povos têm com a terra em si é um pouco diferente de outras culturas, certo? Existe necessidade de demarcação de terras aí. Existe a obrigação do povo brasileiro hoje fazer essas demarcações de terras? Depende de como você entende a história, certo? Mas lá no livro está explicando isso. Abre margem para interpretação, mas no livro deixa claro para a gente algumas coisas sobre isso aí.
Densidades demográficas. Pessoas em uma determinada área. Nós falamos bem sobre isso aqui, né? Na aula passada, eu tentei discutir um pouquinho sobre isso aí. O que é densidade demográfica? É um conjunto de pessoas em determinada área. Na mesma área, muita gente, maior densidade demográfica. Na mesma área, pouca gente, menor densidade demográfica. Aí tem dois termozinhos aí. Indonésia. Indonésia tem uma densidade demográfica gigante, né? E povoado. Você sabia que a Indonésia é o país mais muçulmano do mundo? Mais do que os países da Arábia, que tem a maior população muçulmana do mundo, mais do que os países do Oriente Médio. Populoso e povoado. Tá escrito povoado. Interessante. Interessante. Cala a boca. Ah. Distribuição da população. Distribuição da população do território brasileiro. Isso. Se dá um conteúdo bom para estudar. Eu queria mandar isso ontem para vocês, só que eu fiquei com vergonha de mandar no domingo. Não, mas quando você consegue finalmente uma carta no trunfo dos países e você vê que a Serra é Lagoa, você fica triste. Tem que comprar esse jogo. Como é que é o nome desse jogo? É trunfo? Trunfo entre países, né? Uhum. Eu sempre ganho. Crescimento vegetativo. Ah, tá. Esse que é bom. Já viu? Trunfo entre bombas. Legal. Crescimento natural, igual. Meu áudio tá repetindo aqui, pra mim tá horrível. De todo mundo. De todo mundo. Pelo menos dá pra se ouvir agora. Menos. Eu faço isso. Daqui a pouco vai começar a brincar de eco. Vamos lá. Crescimento natural. Número de nascidos menos número de mortes. Ô tio, Oi. e se o eco conseguir eco? Peraí. Eco branca? Galera, Na verdade, o eco é a resposta de uma pessoa paralela de outra dimensão mais futura. Vamos lá. Crescimento natural. Número de nascidos menos número de mortes. Por que menos pessoas? Por que morrem menos pessoas na população? O aumento da qualidade de vida. Perfeito. Você tá bom, hein, Matheus? Cara. O que leva uma população? Olha só, isso é importante. Que você vai associar a primeira questão, essa questão 7 aqui, ó, com a questão da migração europeia aqui. Por que uma população pode crescer? Falando de número da população, né? O que leva uma população a crescer? Porque o São número dois de fatores. pessoas nascendo excede o número de pessoas morrendo. O aumento da quantidade de filhos. Tem Isso, pessoa ou muito Imigrantes. muito imigrante. Isso. Aí, quando vocês estudarem sobre as migrações europeias, vocês vão perceber que a nossa migração ela vai até um certo ponto, depois reduz drasticamente a quantidade de pessoas que migram para cá. Mas, mesmo assim, a população brasileira dá um salto de crescimento muito grande. Então, se não está relacionado com a migração, está relacionado com as taxas de natalidade, com o crescimento vegetativo, certo? Então, precisa associar o período que a população brasileira cresceu por conta da migração e o período que a população brasileira cresceu por conta do crescimento vegetativo, do crescimento natural, certo? Da população. Crescimento vegetativo é quando, tipo, nasce mais pessoas e não vem muitos imigrantes? Quando nascem mais pessoas e morrem poucos. Crescimento vegetativo é o crescimento natural da população, certo? Quando vem os imigrantes, ô Vix, marra esse cabelo, velho. Isso serve estranho, presta atenção no negócio. Pelo amor de Deus. Eu fico mexendo no cabelo que atrapalhando a gente. Vitória. A imagem lá vem pra frente aqui, ó. Você nunca ganha.
Vamos lá. Então, por que morrem menos pessoas? Porque aumenta a qualidade de vida, o Matheus falou ali brilhantemente. Perfeito. Estamos terminando já, galera. Revolução Verde. Então, o que é? O que é a Revolução Verde? Quando a galerinha juntou as técnicas para poder melhorar a plantação. Aumentar a produção. Desenvolvimento de tecnologia. Vocês vão ver que na oitava ano, vocês vão ver que técnica e tecnologia são coisas diferentes. É o desenvolvimento de tecnologia para a agricultura, certo? A técnica é a agricultura. A Revolução Verde, ela não mudou necessariamente a técnica em si, mudou a tecnologia, que é o conjunto de conhecimento científico aplicado na técnica. Ah, tá. Técnica e tecnologia é diferente um pouquinho. Por exemplo, o pedreiro, ele exerce uma profissão que exige uma técnica, certo? Não necessariamente ele usa tecnologia. Uma empreiteira, a mesma coisa que um pedreiro, com tecnologia. Consegue entender? Depende do tipo de tecnologia que você está falando, porque se for um martelo... O martelo é uma tecnologia. Sim. Só que um martelo pneumático automático é uma tecnologia mais aprimorada. Mas existe um martelo automático? Meu Deus, que isso? Estamos no futuro, galera? Nem sabia dessas coisas. É uma ferramenta... Só que o martelo laser automático é ainda mais automático. Vamos lá. Tá, é isso. Então, a técnica... Vamos lá. A técnica é a Parece viver no mesma. futuro, velho. A técnica é a mesma, a tecnologia que vai mudando, entendeu? Enfim, vamos lá. Aí a modernização do espaço brasileiro, que os dois últimos tópicos aqui vai falar mais ou menos da mesma coisa. Como o espaço se modernizou. Homogêneo. É homogêneo? Homogêneo. Homogêneo. Não sabe o que é, né? Meu tá sabe o que é isso? muito doido. Vamos lá, deixa eu melhorar aqui. porque meu tá Igual ou igual. O espaço brasileiro. Gente, o tio tá travando pra mais alguém? O tio tá travando aqui pra mim. Tá pra mais alguém? Calma. Pronto, melhorou. Como o espaço se modernizou? De maneira igual ou desigual? O espaço rural brasileiro. Perfeito. Tá. O mais modernizado é a Amazônia. Simplesmente isso. Isso aí. Simplesmente chore. Olha, tio, eu sinto muito dos seus conhecimentos, mas os meus são mais avançados. E eu digo que a Amazônia é a mais avançada. É o Acre. É o Acre. É o Acre, por Agora, beleza, tudo bem. Vocês estão brincando. Agora, qual é o espaço? Vamos lá. Galera, vocês estão brincando. Mas qual é a parte do espaço rural brasileiro mais moderno que a gente tem? Qual região que o espaço rural é mais moderno? Oi? Sudeste. Onde? Desce. Centro-Oeste. Centro-Oeste. Na agricultura eles usam a máquina. É o Centro-Oeste. A região que você tem um espaço agrícola mais moderno no Brasil é a região Centro-Oeste. Na região Sudeste, você vai ter áreas muito modernas, só que você tem muitas áreas pequenas de agricultura familiar na região Sudeste. Então, o espaço rural mais moderno que a gente tem no Brasil é no Centro-Oeste, certo? Aí que a gente entra nessa questão aqui no final, aqui, ó. Agricultura familiar e agricultura comercial. Duas perguntinhas para vocês. Quais são as características da agricultura comercial e da agricultura familiar? E quais são os papéis na economia brasileira da agricultura familiar e da economia comercial? Da agricultura comercial. A agricultura comercial, geralmente, vende, vou falar frente. A agricultura comercial, ela usa muita Usa as máquinas e tecnologia. é gigante.
e, E a agricultura e planta familiar. só uma coisa e faz para ganhar dinheiro. Só que a agricultura familiar faz com pouca tecnologia, um monte de Uma tipos de planta variedade de para produtos, sobreviver. né? Não numa coisa só. Tá, E a vamos lá. agricultura familiar também. Vocês estão falando aqui, ó, policultura, que é muitas coisas, né? Policultura, pouca tecnologia, A comercial é mais pro exterior. a comercial, perfeito, mercado externo, e a familiar, O mercado interno. perfeito. Matheus, tamo junto, cara. Galera, se tiver alguma dúvida, sigam esse roteiro. Ô, Vitória, vai vir cabelo preso na próxima aula, tá? Pelo amor de Deus, a touca desse cabelo. Vitória! Eu tentei amarrar, mas não deu certo. Se ferrou. Deus do céu, não Amarra. para queda, não. Amarra. Eu prestei Galera, Amarra. olha só. Se Ou corta. tiver alguma dúvida... Ah, tá. Deixa eu aumentar. Corta, que é melhor. Eu Corta fico com preguiça de arrumar meu cabelo, então fico Fica sem cabelo. fazer qualquer coisa, então. Tio, eu você tenho vai o mesmo enviar as cabelo que eu corto. anotações pelo Alunos Book? Todo mundo consegue tirar Melhor agora? ainda, corta seu pescoço, aí não cresce cabelo. Tá doido? Galera, presta atenção. Ei, ô Arthur. Oi. Vitória sem cabeça, nova lenda urbana. Galera, Credo, Deus me livre. Tenha misericórdia, Deus amado. pessoal, eu vou mandar agora, eu vou encerrar a aula e vou mandar agora no Alunos Google para vocês terem um tempinho para estudar, beleza? Se tiverem dúvida, estuda aí e boa sorte. Faça com cuidado, com calma e paciência, vai dar tudo certo. Beleza? hoje. Tá bom, Você tio. vai botar, Vega? Hoje. Fiquem com Deus até amanhã, tá? Amanhã não. Até A lenda da Vitória que A da vai cabeça. ser Era liberada. uma vez uma pessoa, só que ela Tchau, teve tchau. seu pescoço cortado. Só que ainda cresce cabelo. Tchau. Tchau, tio.